Era no 3, né? Sim, eu queria já da última vez falar dos 1000 anos, né, do 20. A gente vai falar hoje, mas também, como da outra vez, eu queria ah, correlacionar ou relacionar nesse capítulo 20 ainda um outro capítulo, porque fala dos 1000 anos com muita clareza. E é para a gente entender melhor esses 1000 anos, o pessoal chama de milênio, né, que tem tantas interpretações em relação a esse milênio. Então, vamos ler para entender melhor em 2 Pedro, as cartas de Pedro. Logo antes de começar o versículo, capítulo 20 de Apocalipse, 2 Pedro, capítulo 3, é um pouquinho antes da Apocalipse. Tem João, Judas, João, depois Pedro. Se a gente Qual é for o para capítulo trás. de Pedro mesmo? Desculpa, meu irmão. 2 Pedro, capítulo 3, segundo Pedro, capítulo 3, versículos 8 a Já encontrei. 8 a 10, mas eu acho que eu vou ler do início até o 12 por aí, para a gente entender melhor. Porque senão a gente descontextualiza, a gente pensa que a gente pega só alguns versículos que batem, mas por isso que é bom ler desde o versículo 1. É até o subtítulo aqui, ele é O Dia do Senhor se aproxima, né? É os 1000 anos, eles são relacionados justamente ao Dia do Senhor, claro. Você começar a partir do versículo 3, a partir do versículo 1. Até o 12, o 13, até o 13. Amados, esta é minha segunda carta a vocês. E em ambas procurei refrescar sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. Isso é bem importante, né? Porque Apocalipse é bem complicado, bem complexo. Isso realmente vai nos ajudar a pensar com clareza, a nos ajudar a refrescar nossa memória. Quero que se lembrem do que disseram os santos profetas muito tempo atrás e do que ordenou nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos que lhes enviou. Então, ele está lembrando dos profetas tipo Daniel, Ezequiel, Jeremias, todos aqueles que profetizaram também para o fim dos tempos, né? Para o dia do Senhor, tanto quanto os apóstolos e até Jesus no Novo Testamento. Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias que vivemos surgirão escarnecedoras que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo: o que houve com a promessa do que ele voltaria? Desde antes dos tempos dos nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. São quantos, né, que não crê? Você está falando disso ontem. Sério? Uhum. Você vê como é atual, né? Ele está falando antes dos últimos dias, do fim dos tempos, é isso, é assim mesmo. As pessoas zombam, porque eles estão fazendo farra, eles estão nem aí para tudo que está escrito na palavra. Pensa, isso aqui é tudo balela, tudo historinha. A gente está nesses tempos. Eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca. Eles esquecem deliberadamente, é por querer. Né? Porque quando a gente vê mesmo toda a criação, a gente não pode esquecer de Deus, é impossível. Que fez surgir em meio às águas, né? Toda essa terra seca. Depois, com água, destruiu o dilúvio, todo o mundo antigo no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. A gente tem que lembrar bem, né, que toda essa que a gente vê aqui é reservado para o fogo, vai ser destruído, porque vem vem das trevas, né? Na verdade. É um lugar que a gente tem de Deus no nosso coração, mas a gente vive num mundo corrupto, completamente corrompido. É.
é bom lembrar desse fogo que vai destruir, que ele estava falando aqui, o Pedro, que é tudo isso que a gente vai ah, quase viver no Apocalipse, hein? Lendo depois. Logo, amados, não se esqueçam disto, não se esqueçam disto, como todos se esquecem deliberadamente, hein? Versículo 5, eles se esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou tudo isso. Não se esqueçam disso, para o Senhor, um dia é como 1000 anos. Não se esqueça disso. Um dia para o Senhor, quando o Senhor que fala, um dia é como 1000 anos. É 1000 anos como um dia. Então ele está falando, logo, amados, não se esqueça disto para o Senhor. Então, para o Senhor, quando ele fala, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Não somos nós que podemos falar, 1000 anos é literal, é real, é 1000 anos, anos humanos. Não, pode ser um dia, pode ser dois, pode ser um tempo longo, pode ser o tempo que o Senhor quer, hein? É isso que ele quer falar. Porque esse tempo a gente reencontra no Apocalipse, no capítulo 20, justamente, 1000 anos. Na verdade, não sou eu que estou falando isso, a palavra, na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa. Então, não tem talvez que esperar 1000 anos, assim, lá, naquele tempo que vai vir. Como pensa algum que ele demore para tudo qualquer coisa? Pelo contrário, quando ele demora, ele é porque ele é paciente por causa de vocês. Porque a gente, às vezes, não entendeu ainda. É até que a gente entende e se arrepende de verdade, ele precisa demorar. Isso aqui é uma graça. Às vezes a gente não vê as coisas acontecer, a gente não se dá conta que é por graça, que é pelo amor do Senhor que não acontece. Porque se acontecesse, a gente não seria salvo. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. É isso que Deus quer. Ele não deseja no coração dele que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. O que não quer dizer que todos vão ser salvos. Ele não deseja que ninguém seja destruído, mas não está escrito, ninguém será destruído. Eu estava falando ontem com uma pessoa, e quando eu falei, mas você está brincando com Deus, você está achando que ele está me falando assim, ah, pode ser errado, mas quando eu chegar lá, aí eu vou conversar com Deus. Não, ele falou assim, vou conversar com Deus, vou explicar para ele. Ele vai fazer a lei, ele vai fazer, fala para Deus o que ele tem que fazer com ele. Eu vou explicar para ele, eu vou falar para ele que não, porque eu gosto muito disso, eu não quero que tal coisa seja prejudicada, então eu não falo a verdade completamente, eu engano, porque senão tal bicho não seria salvo, ou coisa assim, entendeu? Eu não posso explicar muito mais para não. Mas. Só no estudo mesmo, para nós conversar. Entendeu? Agora, isso, eu falei, mas essa aqui é zombar de Deus. Como ele está falando aqui. As pessoas nos últimos tempos zombam de Deus. Eles acham que Deus está ali. Que coisa que a gente faz no tempo? Mente, você vai segundo o nosso próprio coração e depois vai chegar lá e falar, não, Senhor, você tem que entender. Eu fiz isso porque era melhor para isso. Eu sei das coisas. Eu não sei. A Milena já fala a verdade. Ontem ela foi jantar com a amiga dela, ela tá falando sobre essas coisas. A menina falou, ó, desse jeito aí vocês vão junto com o inferno. Exatamente. Falei, mas você tá brincando. Aí eu respondi, mas você está brincando com Deus? Você acha que Deus é brincadeira? Você acha que vai ser assim? Não, não. É. O pessoal acha que Deus é algum ser que perdoa tudo, passa a mão. Ele não é justo, então ele está sempre, se ele fosse não guarda os mandamentos, que não crê nele. Se ele chegar no final e ele salvar essas pessoas, ele está sendo injusto. Sim. Aí eu respondi, mas lê a palavra, você acha que Jesus ele vai perdoar assim todo mundo? Se o pessoal não se arrepende, ele não vai. O pessoal que não se arrepende não vai para o inferno, não?
Você acha que Jesus, então, está tudo certo, ele veio para perdoar todo mundo. Não é assim, não. Jesus não perdoa se não se arrepende. Não é água com açúcar. Então, tomamos cuidados, né? Pela mesma palavra, repetindo aqui o 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra. Ah, não, continuando. Do 10. Ah, Seria por 10. Você terminou sim, 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 sim. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão, os céus desaparecerão com um terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo. A terra e tudo que nela há serão expostos. Então com um terrível estrondo. Tudo vai desaparecer, né? Está escrito aqui. Não vai ser uma coisa assim ao, ao longo dos anos, é tudo. Não, com um terrível estrondo. Então vai ser, quando vai ser o dia do Senhor, vai ser rápido. Então não vai ser em cima de 1000 anos, sei lá o quê. Isso a gente não vê muito dentro do Antigo Testamento. Pelo menos não. Em Ezequiel a gente vê que quando vem o Gog e Magog, não vai ser tão duradouro, não, hein? Vai ser bastante rápido. Contudo, visto, portanto, aí o que eu queria ressaltar aqui, quando tudo desaparecerá, será para fazer surgir a nova Jerusalém. A gente vai ver no capítulo 21. Esse capítulo 3 aqui, ele já trata do capítulo 20 e 21 do Apocalipse, na verdade. Ele mostra os 1000 anos, ele mostra já a vinda da nova Jerusalém, né? Que é a igreja, o corpo de Cristo, né? Reinando com Deus. Claro que tem lá, a gente vai ver no capítulo 21, tem lá toda uma como a gente fala, uma discriminação, uma explicação sobre o tamanho da cidade, as portas, tudo isso. Mas a gente vê, na verdade, que são ele é feito de pedras preciosas, de ouro, de tudo de coisa pura, hein? Então, essa cidade, assim, perfeita, ela representa o corpo de Cristo, hein? Ela representa a igreja que aparece lá, a igreja que está vivendo na luz de Deus. Então, não é obrigatoriamente uma cidade com rua, apesar de ser escrita assim, é para a gente entender. Mas eu, pessoalmente, acredito que mais o corpo de Cristo, a igreja, que é pura, onde se receba as coisas. É um resumo de tudo a Bíblia, né? Tudo a história do povo de Deus e da igreja depois de Cristo. Então, eu vou ler até o 13. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Nesse dia ali, incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça, que é a Nova Jerusalém. Vocês veem que várias vezes aqui ele falou da destruição, do fogo, e que tudo passará. Não terá mais nenhum vestígio desse mundo. Esse mundo vai acabar por completo, não vai ser reaproveitado para reconstruir para a Nova Jerusalém. Esse aqui vai sumir, vai ser completamente destruído. Então, vamos ler agora os 1000 anos, é um milênio. Em Apocalipse, capítulo 20, então. Agora que a gente já sabe mais ou menos, que a gente consegue visualizar como Pedro já nos falou que Deus enxerga esse tempo, vai ser mais fácil para a gente entender. Então, Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Então
vi um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e acorrentou por 1000 anos. Agora, quando a gente vê isso, vocês lembram que a gente falou das duas bestas, que é uma mesma besta, são as nações, né? É, agora ele está acorrentando da onde saiu da onde ele fez surgir o anticristo da besta, ele agora, quem fez surgir foi o diabo. Agora ele está acorrentando o diabo. Então o diabo está preso, certo? Ele está falando que o anjo o lançou no abismo e fechou e pôs um lacre na porta, de modo que ele não pudesse mais enganar as nações até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Agora, a gente imagina, quando ele prende o Satanás, é que então ele acabou, Satanás, de enganar as nações, né? Está escrito aqui. Então, o que acontece? É que, na verdade, a igreja já foi levada, ela está sendo levada e Satanás está acorrentado. Então, quando a igreja está levada, está lá no céu, os outros são mortos, não tem mais ninguém vivo. Esquece aqui, é depois da tribulação. Porque não faz sentido, se fosse na terra, para a igreja, não faz sentido que o diabo seja acorrentado, a gente continua na terra com todos os que são ruins, é tudo vive na paz. Isso não. Então, isso aqui são 1000 anos, como eu falei da outra vez, não são 1000 anos, é um tempo. A gente vai falar de um tempo. É um dia longo, é um tempo. Deus pega com a sua igreja, com o seu povo, onde ele se reúne, onde tem um casamento, tem um banquete de casamento. É tudo esse tempo, onde está, é uma paz, onde tudo pode acontecer no céu, com a sua igreja. Uma vez que houve o banquete, que houve o casamento com Cristo, é tudo que a igreja se juntou, casou com o Senhor Jesus, aí ele é libertado, o diabo, ele é libertado do povo, aí ele ressuscita os mortos, a gente vai ver, os mortos ressuscitam para o juiz. É o povo de Deus, junto com os mártires, todos do Antigo Testamento, que se salvaram do Senhor, e já estão lá com o corpo de Cristo nessa nova igreja, nesse novo corpo celestial, estão lá todos prontos para receber todos esses mortos e julgar. Então, isso é o tempo que precisa para ter um banquete, para ter uma certa paz. Eu entendo isso assim, mas tem muitos outros assim, explicações entre outros. Depois disso, é necessário que eles sejam soltos. Ou seja, quer dizer, esse procedimento, vai ter que passar todo esse procedimento de novo. Ele foi. Então, não vamos passar mais. É isso que eu estou falando. É isso. É por isso mesmo que não faria sentido que tivesse 1000 anos de paz na Terra, certo? Então, esses 1000 anos não são 1000 anos, é um tempo, é um dia, é o tempo da igreja fazer essa festa de casamento. Um dia, 1000 anos para a gente é um dia para Deus. Sim, pode ser um dia. Vai ser rápido. Está escrito que ele não demora. Ele não demora. Então, uma coisa ele vai levar a igreja, certo? Quando a gente morre, quando até Cristo vir pela segunda vez, levar a igreja, as pessoas cristãs morrem, não é? Quando os cristãos morrem, eles morrem. Eles não vão mais no céu, né? Eles não vão mais lá. Eles vão diretamente ao lado de Cristo. Por quê? Porque a gente já está com Cristo agora, está escrito. Não está escrito que a gente já vive. Vive em espírito, é tudo. A gente está na glória, mas ainda a gente já vive
já é sacerdote real, a gente já é herdeiro, a gente já tem a herança prometida, a gente já foi comprado a preço caro, a gente já foi comprado. Então, uma vez que a gente vai morrendo, se Cristo não veio nesse tempo, obviamente a gente já está lá com ele, a gente vai lá. Não faz sentido em lugar nenhum. Vocês vão estar guardados lá num lugar, esperando. Não, a gente já vai lá ao lado de Deus. Aí a gente vai estar lá com ele já. Todo mundo já está. Como quando ele subiu, a gente já viu. Quando ele morreu, que ele subiu ao lado de Deus, nesse tempo que ele morreu, ele foi pegar todos aqueles no Sheol que eram salvos, que eram tem um abismo e tem dois lados, né, no Antigo Testamento. Tinha um lado onde tinham os ruins que sofriam, e tinha um lado que a gente viu com Lázaro, onde estava Lázaro, e esperava que estava lá com Abraão, com todo mundo. Tinha o outro lado que estava com Satanás. Então, quando ele subiu, ele pegou tudo esse lado bom com ele. Eles já estão lá com todos os cristãos que já morreram, já estão com Deus. A gente se morre amanhã, hoje, ou daqui a um ano, que Jesus não veio ainda, eu vou lá e vocês também, direto. A gente não vai ser guardado em lugar nenhum. Quem é guardado é só quem vai ser julgado para o juízo. Quem é guardado é quem vai ser julgado. Então, a gente é enterrado o corpo, todo mundo. Mas a alma de quem não é salvo, ela fica aqui, por aqui, em algum lugar. Está escrito assim. Ele virá, a gente vai ver. Ele virá para ressuscitar os mortos. A gente julgará os mortos. Por isso precisa desse tempo de 1000 anos, de um dia, de sei lá quanto tempo, para a gente casar, para a gente ter a festa de casamento, para a gente reunir todo mundo. Aí ele pega os que ainda são vivos, ele leva a igreja com ele, os vivos, salvos, vem se juntar, faz o casamento com quem já está lá, é pronto. E depois a gente vai esperar a, a ressurreição dos mortos, que é outra coisa, porque está escrito, em primeiro ele vai levar a sua igreja. Depois haverá a ressurreição dos mortos. Não é assim? Está escrito? Uhum. Então é exatamente isso que a gente está lendo aqui também. Certo? Aí. Vocês entenderam até aí? Sim, no 4 agora. Não é fácil. É porque às vezes. Mas dá para entender. Hein? E logo na presença de Deus. Sim. Eu me lembro de um colega, alguém já falou, quando o pai dela morreu, quase se levanta da cama, estava com um grande sorriso. Ele falou, viu o Senhor. Que ele viu o Senhor na hora de morrer. Certamente. Se quase se levantando na hora da morte, é que ele estava chegando lá. Que ele já estava vendo. É como uma vez eu já contei, eu estava muito doente. Você me falou. Eu estava muito bem, mas muito bem. Eu estava muito pronto para ir embora. Eu não fui, mas eu estava tão bem. Faltou pouco, né? Faltou pouco. Mas eu não senti nada. Nada, ao contrário. Um bem-estar que eu não imagino. Então, eu acho que isso foi Deus que me mostrou. Isso aqui é pessoal. Eu pego isso para mim. E me mostrou, você vê, a morte realmente não é nada. É muito boa. Porque você não vai morrer. Porque a gente fala de morte, mas é uma passagem. O próprio Deus foi traduzida assim, mas é o Pessach. Essa passagem, né, como a Páscoa. Então, mas é o inimigo ainda, até que não vai existir. não, o inimigo está nos amedrontando. Ele é o acusador, porque ele quer nos falar, você é um pecador, você é isso, você vai sofrer, você acha que Deus vai te perdoar assim? Mas não pode dar ouvido. Né? Então, aí, depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo, o que vai ser Gog e Magog.
Isso vai ser bem pouco tempo, mas vai ser um, um escárnio terrível. Vi tronos e os que estavam sentados neles haviam recebido autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharam a respeito de Jesus e por proclamaram a palavra de Deus. Não tinham adorado a besta e nem a sua estátua, nem aceitado sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Então, é quando ele pegou, isso aqui é claro, que é quando ele veio levar a igreja dele. Né? Que ele ressuscitaram os. Ele fala de ressuscitar, na verdade, porque para ele todo mundo é morto, não? É, naquele momento ele vê todo mundo vivo. Mas, na verdade, ele não é o mesmo tempo. Ele já estava lá. Ele pegou os que ainda estavam em vida. Aqui ó, a gente vê que são todos os justos, né? Que reinaram agora por 1000 anos. Essa festa de casamento. Esta é a primeira ressurreição, certo? É quando ele leva a igreja, como está escrito em outros lugares do Novo Testamento. O restante dos mortos, entre parênteses, só voltou. Aqui está bem claro. O restante dos mortos só voltou à vida depois que terminaram os 1000 anos. Esse tempo de festa. Felizes os santos são aqueles que participam da primeira ressurreição, quando ele vem levar a igreja dele. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, pois serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. E não somente por 1000 anos, por esse dia, mas para a eternidade. A derrota de Satanás. Aqui tem um subtítulo, capítulo 7, versículo 7. Aqui, essa derrota de Satanás, esse subtítulo, ele trata de Ezequiel 38 e 39, capítulo 38 e 39. Não vou ler. Eu já preguei uma vez sobre esses capítulos. Acho que faz mais de um ano. Quando terminaram os 1000 anos, esse tempo, Satanás será solto da prisão, que ele estava falando agora há pouco, e sairá para enganar as nações. Gog e Magog. Gog e Magog tem dois significados, né, na palavra. Uma vez, Gog é quem reina sobre Magog. Uma outra vez, Gog é uma região da Ásia. Gog é uma região da Ásia, e Magog a Ásia Menor, ou o contrário. Agora não lembro qual dos dois é a Ásia e qual a Ásia Menor, se é Gog, Ásia Menor, ou se é Gog a Ásia. Mas uma Ásia Menor, essa região onde tinha naquela época muitos cristãos, onde a Macedônia, toda essa região da Ásia Menor, é a Ásia o resto, é toda a Ásia mesmo, né? Onde tinha todos esses povos que vieram conquistar, depois derrotar os cristãos, até antes, já, o povo de Deus. Né? Então, eles vão se juntar. Pode ser a Ásia, pode ser a União Soviética, a China, pode ser todos esses países, né? Do leste europeu, os países asiáticos mesmo, que vão se juntar a Turquia, a Síria, a todos esses países hoje árabes, né? Muçulmanos, para atacar a Jerusalém e matar os cristãos. Vão matar quase todo mundo. Operação o resto, Deus vai mostrar lá seu poder sobre esse resto. Aí vai vir, durante Gog e Magog, vai vir justamente o anticristo ainda. Ele fala que ele vai, de novo, enganar as nações. Vai vir o anticristo para blasfemar no templo. É nesse tempo, hein? Lá os cristãos vai ser um mar de sangue a batalha de Armagedão. Hein? Então, depois Deus vai vir em força e acabar com tudo, destruir todos esses que se juntaram contra o povo cristão, contra a igreja dele.
Esse aqui a gente já viu numa certa época e vai se repetir, certo? No Armagedão. Quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto de prisão e sairá para enganar as nações. Gog e Magog, em todas as extremidades da terra, eles se reunirão. Né? Ele as reunirá para a batalha, que é Armagedão, um exército poderoso, incontável, como a areia da praia. Subiram pela vasta planície da terra e cercaram o acampamento do povo santo e a cidade amada. Essa planície, esse campo de Armagedon, né? que é discriminado em outros lugares. Mas o fogo desceu do céu e os consumiu. O diabo, que os havia enganado, foi lançado no lago de fogo, como a gente já acabou de ver, que arde com enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Você lembra que a gente tinha visto que ele já tinha julgado? É claro que aqui a gente volta de novo para falar da batalha, mas a gente tinha visto no capítulo 19 que a besta já tinha sido jogada lá, é que o falso profeta já tinha saído, era a segunda besta, né? O falso profeta, a primeira besta era essas nações que se levantavam, é a besta que vem do mar, né? Do Mediterrâneo, a segunda que vinha da terra era da onde ia surgir o anticristo, que é o falso profeta. Aí ele fala aqui, onde estavam a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite para todo e sempre, para a eternidade. Tem uns que falam que o inferno não é eterno. É jogado no lago de fogo e de enxofre, e que depois lá morre, acabou. É separado de Deus e pronto. Isso é o salário de quem é pecador. Mas aqui está escrito: ali serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Então é para a eternidade. Então não é uma coisa rápida, pronto, eu vou morrer, e depois não sinto mais, não. Vou estar eternamente como os outros estão. Estão eternamente com Deus, estes vão ser eternamente separados de Deus. O julgamento final. Vi um grande trono e aquele que estava sentado nele, A terra e o céu fugiram da sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus, e foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. Você vê, o mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos. E todos foram julgados de acordo com seus atos. Então, a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Todos estes eles foram julgados segundo os seus atos, mas nenhum escapou. Todos foram jogados lá. Isso são os mortos, é quem é morto, quem não tinha sido ressuscitado, quer dizer, quem não tinha sido já se convertido e sido levado diretamente para Deus, ou se não, quando ele veio buscar na primeira ressurreição, veio buscar a sua igreja com os vivos, elevado ainda os vivos, salvos. Então, é tudo o resto, que nunca subiu e não foi levado na primeira vinda de Cristo, ou na segunda. Né? Aí, esses agora são esses que já são perdidos. Deus ainda vai, eles vão passando junto para receber a sentença. Cada um vai saber por quê ele é jogado no lago de enxofre, no fogo. Deus vai falar, oh, você fez isso, você fez isso. Você fez segundo os seus atos. Você fez isso, você fez isso, você fez isso. Agora todo mundo é jogado lá. Porque senão você já estaria comigo, com todos aqueles aqui que estão julgando vocês.
A gente não vai passar por esse juízo. A gente vai estar do lado de Deus, julgando ele, né? Como a gente viu. Vocês vão me desculpar aí. Vou ter aí, o rapaz que estava esperando chegou, tá lá na frente do portão, não queria arrumar coisa lá. Ah, sim, não, tudo bem. Tá. E Valeu, então. aí, não falava nada, eu falei para ela, tô indo na igreja ali, rapaz, tu não falou nada, eu nem Não, tô vai, esperando então. mais. Ela vai estar lá no portão, Sem problema. esperando, Leva um salgadinho. tá bom? Aí eu Pega vou um lá, eu tenho salgadinho que com arrumar, você. eu tenho que arrumar aqui, eles estão me ajudando. Então, o prejudiçador lá, o painel, Espera um pouquinho. vou ter que... Espera um pouquinho. Vai lá, vai lá. Eu vou lá, vou indo lá. Tá. Tchau. Tchau. Vai lá com Você Deus. você vai ler outra passagem. Você escolheu outro versículo depois, depois você me passa. É, você vai poder depois seguir no. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Então, vamos continuar. O mar entregou, de novo, o 13. Já está quase acabado. O mar entregou seus mortos, e a morte, o mundo dos mortos. Também entregaram seus mortos. E todos foram julgados de acordo com os seus atos. Então, não é que tem uns que vão se salvar ainda. Foram julgados de acordo com todos os seus atos ruins. Só que todo mundo soube o porquê. Ninguém foi jogado lá. Você vai lá no. Não, ele vai falar. Teus atos ruins foram esses. Os teus foram esses. Os teus foram esses. Os teus foram. Assim que vai ser. Mas todos que não já eram salvos vão ser jogados lá. E todos foram julgados de acordo com seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Para a gente ter o nosso nome registrado no livro de vida, a gente tem que ser predestinado para ser salvo. Como que a gente é predestinado? Né? Escolhido. Como o sacerdote não falou agora mesmo, o povo santo é o povo escolhido, hein? Ela leu hoje de manhã no louvor. Sim. É o povo santo que o povo é escolhido. Então, não são, você nasceu escolhido, você não nasceu escolhido. Não. Quem todos se salvam, mas aí Quem recebe isso, ele não quer que um se perca. Mas quem recebeu o selo, se converteu, aí vai ser escolhido para o reino de Deus. Quem não fez isso não vai ser. No juízo, a gente vai saber quem tinha se convertido, quem não tinha se convertido. Nós temos que fazer isso em vida. Depois Isso, vou chegar lá exatamente. Assim a gente é predestinado. Agora nós somos predestinados realmente, a igreja, a ser salvo. É por isso que ele fala sempre dos predestinados e dos escolhidos, que são os que escolheram a viver com Jesus, que aceitaram a Jesus. Hoje de manhã, eu publiquei até um versículo, justamente o povo tinha rejeitado Jesus. É assim que a gente entra no mundo da morte, no mundo dos mortos, rejeitando e não aceitando a graça de Jesus. Então, é assim que a gente se predestina a morrer, a passar pela segunda morte. Aí a gente se predestina a ser morto para sempre. Ou a gente se predestina a ser salvo para sempre. É assim que funciona. Certo? Não, Moura. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por esses momentos com a tua palavra, por essa explicação, entre aspas, Senhor, porque a gente